do que os dias anteriores, ô Diego Costa. Então, calorzinho, pede um sorvete lá na Drose. São 60 anos de tradição, sorvete com a própria fruta e mais puro chocolate. Quem for para Arambaré, tem Sorveteria Drose em Arambaré. Semana de ofertas do programa São João Mais das Farmácias São João. Ofertas imperdíveis com qualidade e economia. Compre através do site, aplicativo ou teleentrega. São muitas vantagens e benefícios. E Pata Negra Empório Gourmet, onde você encontra os produtos a granel, são vinhos, espumantes, cervejas, presentes, chocolates e muito mais. Pata Negra Empório Gourmet. Você pode encomendar, fazer a sua teleentrega no 993625460. E Chafariz, às 7 horas da manhã está aberto lá, Chafariz, onde você tudo precisa na área de parafusos, com preços incríveis e teleentrega grátis, pois do piso ao teto, a Chafariz é um endereço certo. E conosco ao vivo, o deputado estadual, Fábio Osterman. Muito bom dia, meu amigo! Olá, bom dia a todos os amigos aí da Acústica FM de Camaquã e região, prazer estar com vocês novamente. Muito obrigado por atender o nosso convite aí. Eu agora há pouco estava falando com o Dr. Marcelo Malma, que é pneumologista, sobre a questão da volta às aulas. Como é que ele vê esse lado? Agora no intervalo a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, Fábio? E tu sabe que há uma preocupação, obviamente, contaminação, contágio, essas coisas, né? Mas há uma preocupação, o próprio doutor Marcelo, ele acha que era importantíssimo, vital, para que a convivência escolar volte o quanto antes, porque esse afastamento já está durando 1 ano e pouco, né? Mais as férias do ano passado, já vamos aí para 1 ano e meio no mínimo, né? E isso numa formação escolar pode trazer grandes prejuízos. Bom, você agora, daqui a pouquinho, você vai ter uma audiência aí na Assembleia Legislativa, onde a secretária nacional também sobre educação vai estar com vocês. E eu gostaria que tu explicasse aos nossos ouvintes a proposta e as alternativas que vocês estão apresentando sobre a questão da escola ou educação domiciliar ou interação escola, pai, mãe, aluno. Explica para nós, deputado Fábio, como é que a gente pode entender e poder participar desse processo de construção que vocês estão fazendo aí? Perfeito. Em primeiro lugar, é importante estabelecer uma diferenciação entre o que é educação domiciliar e o que é hoje a realidade de milhões de pais e alunos Brasil afora que foram de uma hora para outra trazidos para uma realidade de ensino remoto e retirados das escolas tradicionais por conta da pandemia e hoje estão na prática, especialmente no que diz respeito às crianças pequenas, sem educação, sem uma instrução mais efetiva. A educação domiciliar é um processo diferente, é um processo no qual os pais ou tutores contratados ajudam na educação dos filhos sem a necessidade de um ensino regular na escola presencial. Sim. É algo bastante diferente, é uma modalidade de ensino que vem de séculos, na verdade, né? E que já é hoje respaldada por legislações que estabelecem segurança jurídica em mais de 60 países mundo afora. Em praticamente todos os países do mundo desenvolvido já existem legislações que resguardam o direito das famílias de praticarem a educação domiciliar, claro que cumpridos certos requisitos, que é justamente o que a gente está tentando trazer Sim. com o projeto de lei 170, de minha autoria, e promover esse debate em torno dele com essa audiência pública que a gente vai realizar logo mais às 10 horas. Eu acho ótimo a discussão. Ontem nós estávamos falando sobre alguns outros assuntos, mas eu posso não concordar com essa tua ideia, mas eu tenho que me propor a debater. Tentar entender, ouvir, pelo menos ouvir, né, Fábio? Olha aqui, ó, a proposta do deputado é a pessoa fazer um jeito de estudar em casa, fazer uma prestação de prova, ter uma rotina de horários diferenciadas para os meus filhos, cada família se organizar de uma forma. Mas explica para nós, então, essa proposta que eu digo, como nós dissemos, né, é extremamente nova para nós brasileiros, né? Mas em função da pandemia, eu acho que até aflorou de forma diferenciada para a gente, né, Fábio? O que seria isso, então, e como é que funcionaria? Essa é uma proposta que visa, como eu disse, garantir a segurança jurídica, especialmente para as famílias que já praticam, que hoje no Brasil se estima que sejam aí cerca de 20 mil famílias, ou seja, já é um fato social
que precisa ser reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico. É importante ressaltar também que não é, obviamente, uma proposta que visa acabar com as escolas tradicionais ou obrigar que as crianças sejam ensinadas em casa, mas sim oferecer aos pais que tiverem a aptidão, a vocação, os recursos para se dedicarem a essa tarefa tão nobre, que possam fazê-lo sob um regramento, sob critérios, parâmetros, etc., submetendo seus filhos a avaliações periódicas que certifiquem que eles sim estão tendo acesso ao seu direito à educação, que precisa ser resguardado, mas que é importante também que a gente permita que as famílias tenham uma influência e tenham uma decisão a respeito dos rumos educacionais das suas crianças e jovens. Então, esse projeto, muito mais do que ser um projeto ligado a uma visão ideológica, é um projeto ligado à concretização do respeito à família, do respeito à liberdade e do respeito também à própria Constituição e diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, que estabelecem o papel da família na decisão sobre questões educacionais, sobre rumos educacionais aos quais as crianças e jovens estarão submetidos. Em inglês chama-se homeschooling. Isso. Ou seja, escola em casa. Eu te pergunto o seguinte, vamos assim na prática, como é que funciona? A minha família decide que os meus filhos estudarão dentro de casa, não mais em uma escola. Esse material que eles vão utilizar para estudo, como é que funcionaria isso, deputado Fábio? Bom, existem modos variados, né? Existem casos, por exemplo, de pais que têm uma formação acadêmica e pedagógica muito avançada e que conseguem educar os seus filhos produzindo seus próprios materiais didáticos, servindo como facilitadores da busca deles por recursos pedagógicos aí mundo afora, né? Porque verdadeiramente na educação domiciliar a escola é um mundo. A escola não é meramente aquelas poucas horas que se passa ali no dia a dia em uma escola. A escola acaba sendo efetivamente um mundo, né? Para pais que têm essa disposição e essa aptidão e vocação, como eu disse, para se dedicar a isso. Eu digo de maneira muito franca, eu não tenho filhos ainda, mas se eu tivesse, eu não sei se eu me dedicaria ao homeschooling, por quê? Porque eu não disponho do tempo. Apesar de eu sou professor universitário na área de ciências humanas, sim, mas eu não sei se eu teria tempo, dedicação e até a didática e vocação para ensinar meus filhos a respeito de matemática, de química, etc. Mas é importante reconhecer que existem pais, sim, que têm essa disposição e vocação. Sim. E que a nossa ideia é estabelecer um regramento e testes periódicos para aferir esse aprendizado e garantir que os bons exemplos sejam respaldados, sejam respeitados e, claro, casos eventuais de abuso intelectual, de negligência, sejam tratados com o devido rigor da lei. O que a gente não pode fazer é o que se faz hoje, que se estabelece uma presunção de má-fé em relação a famílias educadoras e se impede que haja essa alternativa educacional, esse respeito à diversidade na educação. Uma pergunta aqui da nossa produção que eu acho muito prudente, e nós vamos conversando e vamos misturando um pouquinho dos assuntos, mas aqui traz aqui a pergunta do meu colega Gil Martins sobre o seguinte: o convívio com outras crianças é apontado por alguns especialistas como fundamental para o desenvolvimento delas. A socialização é importante, inclusive, para a sua própria formação. De que forma o ensino em casa poderá abrir para que essa convivência aconteça, deputado Fábio Osterman? Bom, isso é um argumento que é levantado com bastante frequência, mas é importante a gente desmistificar a ideia de que a escola é o único meio de socialização de uma criança. As crianças que estão envolvidas no processo de educação domiciliar não quer dizer que elas sejam educadas somente e que elas passem o dia inteiro em casa. Sim. O dia inteiro dentro de um mesmo ambiente, convivendo somente com as mesmas pessoas. Essas crianças, e ao longo desses 2 anos de discussões sobre o projeto, eu tive a oportunidade de ter um contato muito fértil e muito proveitoso com todo esse ecossistema de famílias educadoras e pude entender melhor as circunstâncias, e essa convivência fez com que eu defendesse ainda mais a prática, por mais que, como eu disse, eu nem sequer tenho filhos e não sei se quando eu os vier a ter, vou educá-los em casa, mas eu passei a respeitar ainda mais por entender que existe toda uma série de práticas que fazem com que as crianças possam conviver
com adultos, possam conviver em realidades variadas, com outras crianças, em outros meios de convivência, em atividades extracurriculares. As crianças fazem curso de inglês, fazem atividades esportivas, e nada disso depende, efetivamente, de ter que estar obrigatoriamente matriculado em uma escola regular, que a gente sabe que, com muita frequência, são, na verdade, ambientes de insocialização, ambientes em que se busca meramente encaixotar a criança dentro de um mesmo módulo de aprendizado, que acaba ignorando as diferenças entre as crianças, entre as suas aptidões, suas capacidades e até suas aspirações. Então, por isso que eu defendo, o importante é nós resguardarmos a liberdade, a diversidade e, claro, o interesse das crianças. Bom, é muito bom ter colocado. Por exemplo, um dos fatos que eu acho importante, eu tenho um sobrinho, por exemplo, que mora em São Paulo. Eu moro em Camaquã. Então, se eu tem fatos, tem cidades onde tu mora ou tu trabalha. Tem muitas pessoas que trabalham a 2 horas de distância da sua casa, num ônibus ou num trem. Diferente do que eu aqui, em 3 minutos, eu me desloco de um lado a outra cidade. Então, também isso, eu acho que para grandes metrópoles, grandes cidades, também é um influenciador bastante grande. Que tu tem um ônus, muitas vezes, de deslocar-se ou deslocar a criança através de ônibus ou outro tipo de meio de transporte até a escola. Eu acho que é um ponto fundamental de discussão. E outra coisa também, eu concordo parcialmente com o que tu está dizendo, que muitas vezes o tipo de ensino dado em determinado tipo de escola, seja particular ou seja pública, né, municipal ou estadual, não é da minha concordância. Eu acho que aquilo lá podia ser muito melhor aproveitado, o ensino podia ser muito mais amplo, vamos botar assim, do que, como tu falaste, encaixotado, ou seja, daquela coisa formadinha pronta, né? Eu acho que é uma discussão importante de se trazer a sociedade para falar sobre isso, deputado. E a gente tem muitos casos de crianças que têm necessidades especiais, que têm dificuldades de socialização, muitas vezes, que sofrem bullying, ou que têm até aptidões especiais, que é uma circunstância que precisa ser levada em consideração e, infelizmente, não é devidamente recepcionada pelo nosso sistema educacional atual. Como se lidar com crianças com aptidões especiais que, digamos assim, funcionam numa rotação mais rápida que as outras e que se entediam muito facilmente e que, como tu certamente conhece casos como esses, nossos ouvintes provavelmente conhecem também, crianças que são muito agitadas, que se entediam com o fluxo e com o ritmo tradicional das aulas. Por quê? Porque uma aula para um grupo de crianças, de 20, 30 crianças, ela precisa ser estabelecida num ritmo que abranja mais ou menos a média dessas crianças. Isso é e verdade. algumas delas simplesmente não se enquadram nisso e acabam sendo às vezes tratadas como casos problemáticos, como casos até de déficit de aprendizado, quando na verdade o que falta é uma atenção mais específica. E por meio de uma educação domiciliar a gente pode ter a possibilidade de ter uma educação mais individualizada. Sim, então, acho que quanto mais a gente expandir o entendimento sobre essa possibilidade, melhor os resultados a gente vai ter para o beneficiário final, que acho que tem que ser sempre a criança. Essa é uma preocupação minha permanente. Eu tenho aqui na Assembleia uma série de propostas tratando da educação e nunca minha preocupação primordial é, por exemplo, o bem-estar dos professores, o bem-estar da Secretaria de Educação. O meu propósito aqui sempre é pensar no bem-estar das crianças e jovens que se utilizam do sistema educacional e que são realmente que a gente precisa pensar porque vão construir o futuro do nosso estado e do nosso país. Né? E outra coisa, acho eu que a tua proposta é justamente criar-se uma alternativa. Não está se dizendo que fecha-se as escolas e agora todo mundo estuda em casa. Não é isso. É tu ter uma alternativa legal. Exatamente. Para que a família, se assim o desejar, por exemplo... E se cumprir requisitos bastante estritos, parâmetros, se apresentar, por exemplo, um plano pedagógico para a Secretaria de Educação, esse plano pedagógico for aprovado, se a família se submeter a avaliações periódicas, enfim, ou seja, não é algo simplesmente para estabelecer que não, agora pode fazer o que quiser em casa, não. Pois é o isso Estado segue tendo o seu papel suplementar em supervisionar e cuidar do bem-estar das crianças. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, por exemplo, nas universidades que a gente conhece, e até escolas particulares também que eu conheço, existem empresas privadas
que elaboram um sistema de ensino. E esse sistema de ensino tem todo um crescimento de informações ao longo do tempo que tu vai ficando na escola. Olha, a empresa tal desenvolve um método de ensino inteligente, o nome lá, qualquer nome. Aí a escola vai colocando o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, toda uma escala de ensino, de formação, dentro da concepção que essa empresa que vende esse sistema para a escola, eu não sei como é que chama-se isso, um processo pedagógico produzido por um conjunto de empresas ou por uma empresa. Então tu compra, olha, vou comprar dessa empresa um método pedagógico para minha escola. Acho que é mais ou menos isso que eu tentei explicar. Então eu teria ao longo da minha vida escolar um determinado processo de ensino. Tu achas que, ou já tem, eu até posso perguntar, teria empresas privadas ou que poderiam oferecer para minha família, se eu quisesse fazer isso, olha, eu quero comprar o sistema de educação para os meus filhos nessa forma, nesse formato, teria já hoje no Brasil ou formatando já sobre esse assunto? Sim, já existem, né, Brasil e mundo afora, na verdade, sim, diversas empresas que se especializam na construção de materiais didáticos para a educação domiciliar, para justamente posicionar os pais ou os tutores como facilitadores do aprendizado e um material didático que é enfocado justamente em permitir à criança que tenha o seu próprio tempo, que tenha a possibilidade de realmente ser um agente mais ativo no seu próprio processo de aprendizagem. Então, sim, existem muitas, e a tendência com a regulamentação, com a gente trazer à luz do nosso ordenamento jurídico essa prática, é que surjam inclusive outras, e que haja, por meio da competição de mercado, alternativas cada vez melhores. Importante ressaltar também que já existe um projeto que está tramitando no Congresso Nacional, que trata também desse tema, que eu espero que seja aprovado o quanto antes também, que visa a estabelecer um regramento, mais ou menos dos mesmos parâmetros do nosso projeto. Então, é uma questão de tempo que haja um regramento claro a respeito do homeschooling no Brasil. Bom, tu está fazendo isso como deputado estadual. Quero saber o seguinte, se minha família quiser fazer isso a partir de hoje, não tem um regramento jurídico estadual e nem federal, como é que o ordenamento jurídico federal ou estadual me permite que eu faça isso hoje, por exemplo? Bom, essa questão foi objeto de controvérsia no STF alguns anos atrás, inclusive a partir de um questionamento de uma família educadora da cidade de Canela, aqui na nossa Serra Gaúcha. Sim. E o que foi decidido pelo STF foi que não havia inconstitucionalidade na prática do homeschooling, mas sim que, para haver a devida regularidade, era necessário que houvesse uma lei estabelecendo os parâmetros e critérios. Sim. Como a competência, no caso da educação, ela é concorrente entre os entes federativos, essa lei pode ser federal, estadual ou municipal. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui do nosso colega Lennon Haas, e ela vem bem uma discussão que eu acho que é importante trazer. Ele pergunta o seguinte: a homeschooling pode impactar em alguma maneira os professores e outros profissionais de educação? Sem dúvida, Lennon. Aproveito para te mandar um abraço aí, já estive com ele algumas vezes presencialmente, uma vez presencialmente na acústica, mas já participei do programa dele em outras oportunidades. A educação domiciliar e a regularização desse método de educação oferece, na verdade, uma grande oportunidade para professores. Por quê? Porque boa parte das famílias vão demandar a contratação de tutores, mentores, para que os pais possam se capacitar no processo educacional. Então, eu acho que o mercado de educação no Brasil como um todo, ele deveria estar vendo isso como uma grande oportunidade. Como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, onde quase 3 milhões de jovens e crianças já praticam a educação domiciliar, e é um mercado bastante integrado por lá, seja educação presencial, seja educação domiciliar, e há uma série de empresas que fazem materiais didáticos, como esse que a gente conversou antes. Então, acho que a tendência é realmente que o mercado tenha uma diversificação, que cada vez mais professores se especializem, inclusive, na prática de serem professores em domicílio, dando uma educação mais
individualizada e facilitando as crianças nesse processo de aprendizagem. Tu tá falando aí, eu tô me lembrando, eu tenho várias amigas professoras aqui, professoras, tanto escola particular como pública. E uma delas, por exemplo, eu brinquei com ela, tá fazendo home office, não sei o que, né? Brinquei, né? E ela disse, Fábio, tu não sabe o quanto eu tô trabalhando mais do que quando eu estava na escola, porque eu preparava uma aula, ia pra lá e resolvia o assunto. Eu hoje tenho que fazer umas coisas de uma forma que eu não imaginava que eu iria fazer. Tô falando de uma professora que tá assim... Sim, claro. Entre o início da profissão e a aposentadoria tá na metade. Quer dizer, ela quando fez o concurso, ela nem imaginava que nós passaríamos por isso. Mas agora que tu tá falando troço, eu tô me lembrando. Mas esses professores que estão hoje dando aula online, ou gravando aula pros alunos, ou respondendo pelo WhatsApp, dúvidas, essas coisas... E eles estão percebendo, esses profissionais, como o Leno perguntou, daqui a pouco tem um outro nicho de mercado de trabalho que poderia se criar nisso. Quer ver um exemplo? Quem mora em um determinado condomínio, por exemplo, né? Condomínio de residência, de edifício, que mais? Daqui a pouco, tutores podem trabalhar diretamente ali, pode trabalhar presencialmente como online, né? Um professor pode ser tutor de 10 alunos, todos eles em casas diferentes. Quer dizer, tem uma coisa interessante por trás dessa discussão, e eu queria perguntar para ti o seguinte, se tu tem alguma coisa para agregar nisso, mas essa audiência pública que vai fazer daqui a pouquinho, com pessoas de vários níveis de participação, inclusive teus colegas deputados, o que tu acredita que poderá acontecer hoje nessa audiência, que eu acho muito interessante essa discussão, viu? Bom, Fábio, o que tá claro, passado já aí um ano dessa pandemia, que parece interminável, mas estamos aí todos torcendo para que a gente encontre um fim, uma luz no fim do túnel muito em breve, né? É que alguns setores, alguns mercados não serão mais como eram antes. Acho que a gente pode citar aqui 2 exemplos bem claros, o exemplo da educação e também o exemplo da política, né? Inclusive essa nossa audiência pública começa logo mais, ela vai ser uma audiência pública 100% online. Tu imagina deslocar uma pessoa de Brasília para uma audiência pública em Porto Alegre, né? Exato. Anteriormente, a gente estava limitado a isso. Por exemplo, eu vou poder contar com a participação da secretária Ângela Gandra Martins, que é a secretária do governo federal que tem se dedicado a essa pauta, sem ela precisar se deslocar até aqui. Ela vai fazer sua manifestação, vai acompanhar toda a audiência pública direto do seu gabinete em Brasília. Eu vou fazer do meu gabinete aqui na Assembleia Legislativa. Pais de todo o estado, que sai de todo o Brasil, interessados na pauta, vão acompanhar das suas residências. Então, acho que a gente está vivendo um momento muito interessante, que deve ser visto, como eu disse, como uma oportunidade mais do que como uma ameaça. Discussão sempre pensando em dar mais liberdade e melhor atenção à educação das nossas crianças. Sim. Acho que esse deve ser sempre o objetivo principal. Muito Não bom. se preocupar, por exemplo, com o que o CPERS, o Sindicato de Professores da Rede Estadual, acha, por exemplo, que infelizmente é um grupo que é chamado para opinar sobre todos os assuntos da educação do nosso estado, como se fosse uma verdadeira agência reguladora da educação do Rio Grande do Sul. Não deveria ser. É um grupo ideologicamente comprometido, é um grupo que atende às suas pautas sindicais e que não tem absolutamente nada a ver com temas como o que vai ser tratado logo mais, né? Então... Mas eu vou tentar acompanhar de alguma forma, Maravilha. Viu, Fábio? E depois tu vai ficar disponível posteriormente também. Ou até faz um resumo para nós depois. Eu acho, assim, muito bom essa pauta que o Leno montou contigo. Eu acho que é uma discussão, cara. A gente há 2 anos atrás, se fizesse uma fala que nem tu fizeste hoje comigo, nós podíamos dizer assim, o Fábio daqui a pouco tá delirando, né? O Fábio Osterman tá delirando. Mas tu tá falando num momento realmente diferente. Eu acho que interessante o debate. Eu acho que é muito legal o debate. E como a pergunta teve, para os professores, para aqueles professores que gostariam de ter a sua carreira, quem sabe, mais valorizada, com uma rentabilidade financeira muito melhor, o professor que é diferente, aquele que estuda, que vai para pós-graduação, que faz doutorado, que aprende muito mais, eles muitas vezes, dentro de um regime estatutário, ele ganha quase como outro professor que pouco faz para progredir de conhecimento. Então, eu acho interessante a discussão, viu, Fábio? Eu acho que era bom, aí no momento mais adiante, a gente
trazer de novo outras opiniões aí para que a gente possa melhorar o debate. Muito obrigado pela tua participação, deputado Fábio Osterman. Perfeito, obrigado, Fábio, obrigado pela atenção e pelo convite. Aproveito para reforçar para o pessoal que quiser assistir, quiser entender um pouco mais, agora a partir das 10 da manhã, ou quem não quiser desligar aqui do Fábio da Acústica FM, pode assistir depois, porque vai ficar disponível no canal da TV Assembleia no YouTube. É só entrar lá em Comissão de Educação que vocês encontram facilmente a nossa audiência pública, que deve durar das 10 da manhã até aí cerca de 13 horas da tarde. Então, um grande abraço a ti, a todos os nossos ouvintes, a toda a equipe da Acústica FM. Claro. Um abraço, obrigado. Deputado Fábio Osterman, do Partido Novo, batendo um papo conosco sobre o assunto homeschooling. Né? É interessante a discussão, viu? Claro que é uma coisa que vai demorar para se construir isso, né? A deputada Silvia Calvedon, que é a deputada do Partido dos Trabalhadores, é a deputada que está fazendo a relatoria também do assunto. Ela é uma professora, tem um grande conhecimento dessa área. E vai trazer, provavelmente, novas informações. Vamos ver se eu consigo falar com ela. Valério Veig, quem é esse teu amigo atrás de ti aí, Valério Veig? Bom dia. Ô, Fábio, bom dia pra você, pra toda a nossa querida audiência. O sol brilha em Camaquã, Fábio, nesta manhã de sexta-feira. E o Felizardo tá aqui ao meu lado, ó. Dá uma olhadinha nele aí. Olha aí, ó. Você sabe, Fábio, que hoje é sexta-feira, é dia de você adquirir aí, Fábio, o teu Trilegal Tchê. Sua vida muito mais Trilegal, porque, Fábio, tá valendo R$500 mil. Tu acredita essa, Fábio? Acredito, Valério Veig, mas esse boneco aí tá na frente da tabacaria Simões. Aí tem cartela do Trilegal também, Valério Veig? Tem aqui, tem nessa quadra, e quem vai fazer esse convite pro pessoal adquirir o seu Trilegal é o seu Osvaldo. O Osvaldo Martins está aqui em minha frente, nós estamos em um dos pontos de venda aqui do Trilegal Tchê e vamos convidar essa audiência do programa Primeira Hora hoje, seu Osvaldo, para vir adquirir a sua cartela. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Acústica. Nós temos aqui na Tabacaria Simões, fazendo